na presença do Senhor, assim como já diz a palavra, ungido pelo profeta Samuel, indo até na casa de seu pai Jessé, escolheu a qual ele estava no campo, assim também diz a palavra. Ele veio ter na casa, assim foi ungido como rei de Israel. Mas aquele jovem não parou, não, pelo contrário. Aquele jovem não usou de si o seu eu, falando: agora eu fui ungido como rei, irei eu tomar a minha posição como rei. Negativo. Ele esperou o momento oportuno, o momento certo, para ser rei daquela nação. Quantos de nós nos dia a dia estamos deixando os nossos eu se envolver? Quantos de nós nos dia a dia estamos deixando o eu falar sobre tudo, sobre nossas vidas? E Deus está lá em cima, olhando para cada um de nós, falando: calma, segura um pouco, ei, apenas me adore, que no momento certo e oportuno eu irei te levantar. Mas infelizmente é do ser humano, né, meu irmão? Infelizmente é do ser humano querer. Infelizmente é do ser humano querer ter. Mas eu tenho algo nessa noite. Deus não ensina assim. Deus nos ensina primeiramente a buscar a Ele. Aleluia! E as outras coisas serão vos acrescentadas. Jessé chama seu filho Davi, prepara lá uma bolsa cheia de alimento e diz: Davi, vai deixar os seus irmãos esse alimento. Ele não sabia o que Deus estava criando naquele momento. Nem o pai dele sabia, muito menos os irmãos. Mas Deus estava criando o momento certo para levantar aquele pequeno jovem de pequena estatura, aquele pequeno jovem que apenas pastoreava, aquele pequeno jovem que não tinha malícia de guerra, aquele pequeno jovem que não sabia manusear uma espada, aquele pequeno jovem que não sabia carregar nem sequer uma armadura, mas tinha fé, mas tinha crença, e estava junto com Deus Todo-Poderoso. Quando você larga o seu eu e abraça e se apega com o Todo-Poderoso, te prepara que é mistério, servo. Mas quando você esquece Deus, quando você deixa Deus para o lado e começa a priorizar o seu eu na sua vida, começa a priorizar o teu trabalho, começa a priorizar algo além daquilo que seja Deus, Deus também esquece de ti. Deus só honrou Davi porque Davi se colocou na posição do Senhor. Quantos estão aqui dentro e Deus quer usar como pregador? Quantos estão aqui dentro nessa noite que Deus quer usar em profecia? Quantos estão aqui dentro que Deus quer usar como levita, como profeta, como discípulo verdadeiro, ungido na mão do Senhor? Quantos? Quantos serão? Quantos? Davi chegou um momento certo. A palavra de Deus diz que
não precisa que você primeiro se prepare. Deus não precisa que você se coloque como eu, não. Ele quer primeiramente que você arranque esse seu eu, porque Ele que quer operar na tua vida. Ele que quer te fazer guerreiro. Ele quer usar você. Show, rebenei, decano, lá vai aquele jogo e arranca tudo. Pelo pouco de conhecimento que eu tenho na palavra, Saul debochou de Davi, porque sabia Saul que ele não era um guerreiro lutador, mas mesmo assim perante aquele povo, ele tentou colocar aquele pequeno jovem para baixo, mas aquele que é ungido pelo Senhor, aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro, meu Jeová, ninguém pode te tocar. Aqueles que pensam que estão te triturando, aqueles que pensam que estão tentando te derrubar, vão ter que enxergar a tua vitória, vão ter que enxergar o brilho do Espírito Santo no teu rosto, do reprobado, e assim diz a palavra: tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras, 5 pedrinhas. Eu creio que no momento que ele estava passando a mão no chão e escolhendo aquelas pedrinhas com cuidado, ele estava pensando: a vitória é certa, a vitória é minha, a vitória é do povo de Deus, porque quem vai na minha frente é Jeová, quem vai na minha frente é Jeová. Quando o crente tira o seu eu e começa a falar: quem vai na minha frente é Jeová, sai da frente de quem vai na minha frente é Jeová. Ei, o laço começa a se desalar, as correntes começam a se quebrar. Quem vai na minha frente é Jeová, quem vai na minha frente é Jeová. A cadeia começa a se romper. Quem vai na minha frente é Jeová, quem vai na minha frente é Jeová. Segura!
esquecendo de Deus e elevando o nosso orgulho para cima. Deus não salva gravata, Deus não salva sapato, Deus não salva roupa, Deus salva você. Deus salva você. Esquece esse teu orgulho. Larga esse teu orgulho para o lado e começa a ser humilde. Faça igual ele, igual Davi. Davi olhou para Golias, nem por cima e nem por baixo. Davi não olhou a estatura de Golias. Davi não olhou o que Golias estava usando. Davi não olhou a espada de Golias. Davi não olhou a sua armadura. Porque se fosse eu olhar aquilo, meu irmão, jamais enfrentaria. Pelo contrário, o povo de Deus naquele tempo estava cheio de orgulho, porque esqueceram de Deus. Davi não. Ele não tinha orgulho. E a única lembrança que ele tinha: irei vencer em nome de Deus Todo-Poderoso. Golias jurou que mataria ele. Golias jurou que mataria Davi, mas nem sequer piscou o olho, porque ele estava cheio. Por que você está falando isso, irmão Flávio? Quantos de nós não estão na prova e não estão entendendo o que Deus quer para com ele? Deus está nos ensinando assim: ei, tira esse egoísmo de ti. Deus está ensinando assim: ei, tira essa ira do teu coração. Deus está nos ensinando assim: ei, para com isso e seja servo de verdade, para te ver o que eu vou fazer contigo. Terceira pedra, a pedra da vingança. Quantos não estão na igreja? Que pena que pensa assim, de se vingar da irmã, de se vingar do irmão. Seja Davi, meu irmão, tira isso de dentro de ti. A palavra de Deus diz o que em Mateus 5, 38 a 42? Está de lá. Davi não matou Golias por vingança. Não. Davi matou Golias porque ele estava afrontando a Deus. Somente por isso. Mas amou o seu irmão mais velho, amou o povo que estava lá. Ele podia muito bem bater no peito: eu matei Golias, eu posso. Mas não, pelo contrário, ele foi humilde e reconhecer, assim diz a palavra de Deus, em abraçar o seu irmão e perguntar: o que eu fiz? Eu fiz alguma coisa de errado? Não, pelo contrário, eu apenas perguntei o que aquele homem estava fazendo com o povo de Deus. Ele foi insensato em uma coisa, em se colocar realmente na presença de Deus. Quando bate, dói, né, irmão? Mas a espada do Senhor é de dois gumes. Ela vai e volta. Davi matou aquele homem por amor ao povo, por amor a Deus, não por vingança. Não destrua o ministério do teu irmão, ajude. Não destrua o seu irmão com palavras, porque a mesma tem poder. Levante, faça o que a palavra diz. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Precisa de um copo d'água? Tenha um copo d'água. Porque aquele que dá um copo de água sequer com o pequenino do Senhor, herdará um galardão no céu. Mas em vez de ajudar, Deus,
os olhos. Não. Ele olha para baixo, para os lados. Davi olhou diretamente nos olhos daquele gigante. Porque ele não tinha ódio dele, não. Ele estava ali sendo usado por Deus. E lá vai Davi. Davi foi em busca da sua vitória. Quantos de nós não temos parado, sentado, esperando Deus falar, esperando Deus nos curar, esperando Deus se manifestar dentro da nossa casa, esperando Deus fazer algo por nós? Mas eu volto a dizer a palavra: Deus não invade casa de ninguém, Deus não invade o ser de ninguém, Ele só invade aquele que bate, Ele só vai lá aquele que busca, Ele só vai salvar aquele que quer, Ele só vai curar aquele que tem fé, aquele que busca o Pai, aquele que toca no Senhor, aquele que tem coração puro e verdadeiro para com o Pai. Oh Espírito Santo do Senhor. Ai, Pai. A quinta pedra, o nome do Senhor. Davi, quando pegou aquela quinta pedra, meu irmão, ele sentiu que ali lançou. Davi prepara a pedra. Imagina o que passava na cabeça daquele jovem. Se eu errar, pega! Não. Negativo. Porque ele tinha fé. Ele não pensava ao contrário, pelo contrário. Ele pensava só assim: o Senhor está comigo. A quinta pedra, a pedra de Deus. Davi olha e fala o quê? Eu vou em nome do nosso Senhor. Quando o crente olha para o problema dele e fala assim: eu vou, mas em nome de Jesus Cristo tu sai da frente problema, porque hoje eu sou um trator de doce, usado pelo Espírito Santo do Senhor. E se tu não sair da frente, meu irmão, você não tem que olhar para Deus e falar o tamanho do teu problema, não. Você tem que olhar para o teu problema e falar o tamanho do teu Deus. Começar a usar a tua fé. Começar a usar a tua crença. Eu quero buscar. Eu quero bata. Eu quero buscar. O que a palavra de Deus diz? Ei, desce na casa do rei. E tu verás o que eu vou fazer contigo. Salmo 105, 15 diz: não toquei no meu ungido, nem maltrateis os meus profetas. Eu só vejo profeta, eu só vejo ungido, eu só vejo mulher de Deus, eu só vejo jovem abençoado, eu só vejo homens pregadores da palavra, verdadeiros profetas, verdadeiros ungidos, verdadeiros homens e mulheres da posição certa. Luz, céu, o meu caminho é o céu, o meu alvo é o céu. Eu abraço meu irmão para sorrir, eu abraço meu irmão para não chorar, mas o nosso caminho é o céu. Não importa se eu tenho dinheiro, não importa se eu não tenho,
vivendo o tempo de Jesus. A pedra bateu na fonte. A única brechinha que tinha naquele homem circunciso. A única brechinha que tinha no capacete daquele grande homem a qual o povo tinha medo. Davi, ungido por Deus, servo do Senhor, derrubou o seu gigante naquele dia. Derruba o seu gigante. Creia em Deus. Creia que tu é profeta. Creia que tu é ungido. E Deus vai honrar você nessa terra. E naquele momento, o ministério daquele jovem começou. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Naquele momento, Deus começou a honrar aquele jovem. O que você está esperando? O que tu está buscando e Deus não está te entregando? O que tu vem pedindo e Deus ainda não fez? Será que Ele não está querendo te ensinar? Será que Ele não está te preparando para algo melhor? Quando o povo entrou no deserto, o povo não sabia que Deus ia fornecer comida. O povo não sabia que Deus ia fornecer água. O povo não sabia de nada, apenas trilhou. E Deus nunca deixou voltar. Quando estavam com fome, Deus fez grandeza no deserto. É isso, meu pastor. Quando faltou água, Deus fez proeza no deserto. Quando estava crente, havia nuvem. Quando estava frio, o fogo descia. Aleluia.